E aí o nosso primeiro passo é clicar aqui no menu iniciar e digitar o nome da nossa ferramenta, o Word. Vai ser aberta essa aba e aí vocês vão clicar nessa opção documento em branco. Eu já poderia iniciar a redigir aqui o meu texto, se eu fosse elaborar um novo texto, mas no nosso caso a gente vai aplicar uma situação de pesquisa. Então eu vou entrar no Google Chrome, no meu navegador de internet, e no meu caso aqui como exemplo, eu vou digitar sistemas fotovoltaicos. Eu vou entrar nessa opção aqui da Intelbras, mas poderia ser qualquer outra. E aí eu vou selecionar uma parte desse texto e vou digitar agora no teclado Ctrl C. Teu teclado real aí tu vai digitar Ctrl e esse C. Então vou digitar Ctrl C. Ctrl C é um atalho para a gente copiar. Então selecionei o conteúdo, copiei. Vou vir agora no meu arquivo Word e vou digitar Ctrl V. Ctrl V é o atalho para a gente colar. Então copiei um arquivo ou um texto da internet e acabei de colar aqui na minha ferramenta Word. E aí o primeiro passo que a gente faz é selecionar todo esse texto para a gente formatá-lo. Então a gente vai digitar agora no teclado Ctrl T. Então no teclado vocês vão digitar Ctrl T. E aí todo o meu texto foi selecionado. E inicialmente eu vou escolher o tipo de fonte, ou o tipo de letra. Que nesse caso a gente vai optar pela Arial. Por que Arial? Porque de acordo com a ABNT, para trabalhos acadêmicos ou para trabalhos técnicos, a gente tem esse padrãozinho aí. Então, primeiro, o tipo de letra é o tipo Arial e o segundo, o tamanho da letra é o tamanho 12. Por fim, a gente percebe também que as letras aqui elas estão meio marrons e algumas partes estão verdes. Eu vou selecionar essa opção aqui dessa janela chamada cor de fonte e vou colocar na cor preto. E aí todo o meu texto agora, ele está todo de forma uniforme na mesma cor. Acontece que tem algumas partes aqui, a exemplo esse trecho, que está com linha mais grossa, que a gente chama de negrito. Então, para eu retirar esse negrito, mais uma vez, eu posso dar um Ctrl T, posso clicar aqui nessa opção de negrito, e aí todo o meu texto agora ficou em negrito, e eu vou clicar novamente para aquela opção ela sair. Então, dessa forma, todo o meu texto agora, ele não está mais em negrito. Na sequência aí, no nosso próximo passo, a gente vai vir aqui ao lado dessa opção parágrafo, onde tem uma setinha aqui na lateral chamada configurações de parágrafo. Eu vou clicar nela, vai ser aberta essa nova aba, e nessa opção de alinhamento, eu vou escolher a opção justificada. Nessa opção especial, eu vou escolher a opção primeira linha, ou seja, eu quero que o recuo lá no meu parágrafo seja na primeira linha do meu parágrafo. Já aqui em espaçamento entre linhas, eu vou escolher essa opção 1,5. Ou seja, as minhas linhas entre uma linha e outra agora, eu vou ter um espaçamento de 1,5. Se a gente aplicar essa situação, automaticamente. Se eu vier agora aqui em Layout, essa opção aqui em cima, eu tenho algumas das principais opções aqui. Por exemplo, eu posso trabalhar com 2 colunas, que é muito parecido com aquele formato de jornais ou revistas, só que no nosso caso vai ser apenas uma mesmo. Nessa janela chamada tamanho, eu vou confirmar que eu estou trabalhando com o padrão de folha A4. Já na parte de margens aqui, eu vou ter que editar minhas margens, então eu vou ter que personalizar uma margem. De acordo com a ABNT, a margem superior, ou seja, a parte superior da folha, ela tem que ter uma margem de 3 centímetros. A parte da esquerda, ela também tem que ter uma margem de 3 centímetros. Já da parte inferior, ela tem que ter apenas 2. E da parte da direita, ela tem que ter 2 também. Então, se eu vier aqui agora e dar o OK, o que acontece? Nessa parte superior aqui eu tenho 3 centímetros e nessa parte da esquerda eu tenho também 3 centímetros. Já nessa parte aqui da direita eu tenho apenas 2 e nessa parte aqui inferior eu também tenho 2 centímetros. Voltando aqui para a aba página inicial, eu posso trabalhar com uma ferramenta chamada aqui,
cor de realce. O que seria isso? Eu estou, por exemplo, fazendo a análise ou a leitura de uma norma e quero marcar as principais partes. Eu posso selecionar parte do meu trecho, do meu texto. Posso clicar aqui nessa janelinha chamada cor de realce e posso escolher a cor que eu quero marcar. Então, as partes principais de um texto eu posso fazer a marcação. Eu posso também selecionar um trecho e torná-lo todo ele em maiúsculo. Então, se eu clicar nessa outra janela aqui, nessa ferramenta chamada maiúsculo minúsculo, eu tenho algumas opções aqui. Por exemplo, se eu clicar em maiúsculo, todo o meu trecho se torna em maiúsculo. Se eu clicar em minúsculo, todo o meu texto se torna em minúsculo. Se eu colocar apenas a primeira letra da frase em maiúsculo, só a primeira frase, só a primeira letra vai ficar em maiúsculo. Então, seria uma outra ferramenta aí. Existe uma outra ferramenta aqui em cima também, que é para aumentar o tamanho da fonte. Então, veja que ele vai aumentando aqui de 2 em 2. Ó. A original é o tamanho 12. Eu posso aumentar para o tamanho 14, o tamanho 16 e assim sucessivamente. Então, é uma outra ferramenta que a gente consegue trabalhar aí. Tenho também a opção de sublinhar. Então, vou selecionar e vou clicar aqui, ó, nessa ferramentazinha, nessa janela, e eu deixo sublinhado. Para fazer a retirada, se eu quiser, eu seleciono novamente. Tem uma outra opção para a gente desfazer. Por exemplo, acabei de sublinhar todo esse trecho e eu quero torná-lo da forma anterior. Eu posso digitar no meu teclado, no meu teclado físico, o atalho Ctrl Z. Ctrl Z é desfazer. Então, se eu vier aqui, ó, não precisa nem estar selecionado, e digitar Ctrl Z, ele já retorna a situação anterior também. Se eu selecionar esse primeiro parágrafo e vier nessa ferramenta aqui, ó, chamada de alinhar à esquerda, todo o meu texto vai ficar recuado à esquerda. Se eu selecionar essa opção de centralizar, todo o meu texto fica centralizado. Se eu selecionar a opção de recuar à direita, todo o meu texto fica selecionado à direita. Só que no caso desses textos que trabalhamos, tanto textos técnicos quanto acadêmicos, a gente deixa nessa forma de justificar. Então, fica de uma forma justificada. Outra situação também é que eu posso aumentar ou reduzir o espaçamento entre as linhas. Lá no início a gente fez uma pré-configuração que já cadastrou como espaçamento era 1,5. Mas se eu quiser reduzir esse espaço entre linhas, eu também consigo dessa forma. E em alguns casos aparenta que a gente clicou um Enter após essa linha e está com um espaço aqui enorme. Na verdade, esse espaço, quando eu seleciono aqui todo o meu primeiro parágrafo, esse espaço ele pode ser encontrado aqui também, nessa setinha para baixo. E aí, se eu clicar em remover espaço, esse espaço entre um parágrafo e outro é reduzido.